Olha, eu preciso te falar uma coisa. Talvez você já saiba, talvez não. Mas se você quer ser uma pessoa mais produtiva consecutivamente, você vai precisar ser mais organizado, porque sem isso você dificilmente vai ter a paz e a calma para conseguir focar no que é necessário e assim conseguir também ser produtivo. Então, nesse vídeo eu separei 6 dicas super práticas para que você realmente consiga ser uma pessoa organizada e consecutivamente consiga aí a produtividade que você tanto procura. Mas antes, quero me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu sou a Bianca Galindo, falo sobre organização, produtividade, planejamento, rotina e hábitos para que você consiga se tornar a sua nova e melhor versão de você mesmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para me seguir. Eu produzo também conteúdo lá no Instagram e no TikTok, vou deixar aqui para vocês me acompanharem. E aqui no YouTube a gente tem conteúdo toda terça, quinta e sábado às 8 horas, então já ativa o sininho para você não ficar de fora de nada do que acontece aqui. Olha, a primeira dica pode parecer boba, mas ela é extremamente importante, principalmente quando se trata de você ser mais organizado, que é você ter ali do seu lado uma lista de tarefas. Ela pode ser física, você ir anotando todas as suas atividades, ou até digital. Eu super indico o aplicativo Todoist. Eu faço todo dia de manhã a minha lista de atividades e aí eu já sei exatamente o que eu preciso fazer ao longo do meu dia. E isso me dá muito mais clareza e foco para conseguir ao longo do meu dia ser produtiva e também organizar tudo que eu preciso fazer. Segunda dica é você utilizar um calendário ou uma agenda que tenha um calendário. Por quê? Porque você consegue visualizar tanto o seu mês e ali colocar, por exemplo, os compromissos que você já tem, colocar as atividades que você tem para fazer, colocar, por exemplo, algum evento ou algum outro coisa que você tem, por exemplo, uma terapia que você tem ali todo mês, porque você tem mais clareza do que você vai viver ao longo daquele mês. Também se tratando das semanas, você consegue ver o que você vai fazer a cada dia daquela semana, o que você pode encaixar ali, que vai ter uns tempinhos sobrando, e também conseguir visualizar o que você vai fazer ao longo do dia por meio, né, da lista de tarefas. Por isso que eu coloquei, né, a segunda dica, porque ela meio que tá vinculada com a primeira. Então, primeiro você tem que ter uma lista de atividades e posteriormente utilizar um calendário para colocar cada uma delas. Então, você pode começar, né, colocando ali as atividades fixas, os compromissos que você tenha, algum evento, algum aniversário, por exemplo, e aí, ao longo de cada semana e de cada dia, e organizando ali, por exemplo, na semana você organiza no domingo ou logo na segunda, e diariamente você coloca todas as atividades que você vai fazer naquele dia ou no dia seguinte. E a terceira dica é você começar a misturar atividades pessoais com atividades profissionais. Por exemplo, eu tô trabalhando no home office, sempre quando eu saio, né, tenho ali uma pausa, porque eu utilizo a técnica do Pomodoro, eu foco em fazer uma atividade em casa. Então, por exemplo, eu vou varrer o quintal, eu vou lavar uma louça, eu vou fazer, por exemplo, varrer o chão, fazer uma limpeza, né? Coisas que sejam rápidas e pontuais. Porque ali no meu final de semana, eu tenho mais tempo para conseguir descansar, para conseguir fazer alguma outra coisa. Então, se você tem esse benefício, né, do home office ainda, procure colocar essas atividades. Se não, se você trabalha CLT, sai de manhã e volta à noite, procure fazer isso, por exemplo, logo pela manhã. Então, deixar ali alguma coisa já organizada, por exemplo, a sua cama, o seu quarto, e ir fazendo isso progressivamente. Então, você começa com atividades simples, que duram ali 5, 10 minutos no máximo, e aí, ao longo do restante do dia, você vai tentando se organizar para fazer as outras atividades. E a quarta dica é você evitar fazer bagunças desnecessárias. Então, por exemplo, sabe aquele dia que você acorda correndo, desesperado porque você perdeu a hora, e aí você vai escolher uma roupa para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, e aí você revira todo o seu guarda-roupa. Quando você chega em casa de volta, tem toda uma bagunça para você organizar e você acaba perdendo ali um tempo muitas vezes precioso. Então, procure sempre separar ali um tempinho para você organizar, por exemplo, a sua roupa do dia seguinte, as suas marmitas, procurar realmente adiantar ao máximo as coisas que você precisa fazer, porque aí você também cria um sistema para evitar bagunças desnecessárias. Então, isso é uma dica extremamente valiosa. Quando eu trabalhava no CLT, eu procurava fazer isso, então eu deixava a minha bolsa organizada, a minha marmita, que eu ia, por exemplo, acordar de manhã, só pegava, colocava ali naquela lancheirinha que a gente coloca, eu colocava minha marmita, colocava, por exemplo, as coisas da minha dieta, a roupa já deixava separada, então era só vestir pra
ter um tempo, né, melhor ali de manhã. Então, conseguir tomar um café com calma, talvez fazer uma leitura, dar uma estudada em alguma coisa, conseguir arrumar meu quarto. Então, tudo isso eu já procurava fazer ao longo, né, do meu dia, então, ou no final do dia ou pela manhã, para conseguir evitar essas bagunças e também não ficar desperdiçando o tempo com organizações que poderiam ser usadas, né, esse tempo precioso para outras atividades. E a quinta dica é você procurar começar a criar sistemas dentro da sua vida e da sua casa, até no seu trabalho. Por quê? Quando a gente tem um sistema de organização, ele acaba aumentando e refletindo na nossa produtividade e tranquilidade, né, na vida. Por quê? Porque quando você tem um sistema já pré-definido, você não tem que ficar pensando o que você precisa fazer. Então, você ter essa sistematização vai te auxiliar e muito na sua organização, seja pessoal ou seja no trabalho. Então, por exemplo, você está trabalhando e surgiu ali uma questão que você tem que resolver. Se é uma questão nova, você começa a criar um sistema para ela, porque se surgir uma segunda, uma terceira vez, você já vai saber como proceder. Se é uma coisa que você já faz todo dia, começa a analisar se você tem uma forma de fazer, porque aí você cria um sistema e tendo um sistema, você acaba sendo mais produtivo. E a mesma coisa funciona para a sua vida. Então, por exemplo, todos os dias após almoçar, eu tenho um tempo ali para varrer o quintal de casa. Eu sempre termino de almoçar, lavo a louça e organizo, né, o restante ali da louça para depois ir varrer o quintal. Antes, no começo, eu demorava, sei lá, 40 minutos. Agora eu faço tudo isso em apenas 15. Por quê? Eu já tenho esse sistema. Então, eu já sei qual lado, por exemplo, do quintal eu vou começar. Então, tudo isso faz com que o seu dia seja tanto mais organizado quanto mais produtivo. E por último, mas não menos importante, a sexta dica é você utilizar ferramentas e aplicativos que vão te auxiliar a ser mais organizado. Então, se, por exemplo, você trabalha utilizando o computador, crie pastas ou crie locais, né, que você vai organizar as suas coisas. Porque o que acontece é que as pessoas, por exemplo, utilizam o Google Drive e bagunçam tudo, e aí quando precisam de um documento ou de alguma coisa específica, elas acabam não conseguindo encontrar, perdem um tempo precioso. Então, quando você utiliza essas ferramentas de organização, você acaba otimizando o seu tempo. Quando você precisa dar uma devolutiva ou encontrar algum documento específico, você consegue fazer. Você consegue também fazer isso no seu celular, por exemplo. Quando você precisa enviar alguma coisa para alguém, você consegue otimizar isso utilizando ferramentas. O vídeo foi esse, essas foram as 6 dicas para você ser uma pessoa mais organizada, tanto na vida quanto no seu trabalho. Só para contextualizar, tudo que eu trago aqui de dicas, né, de conteúdo, é tudo que eu aplico realmente comigo. Então não é nada que eu só fico puxando da internet e trazendo aqui, compartilhando com vocês. É o que eu faço no meu dia a dia para ser mais organizada, para ser mais produtiva e assim ter mais tempo pro que eu quero e o que vai me auxiliar a evoluir. Se você não conhecia nenhuma dessas dicas, já aproveita, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que você ouviu, né, de novidade, e também fala alguma coisa que você já faz, porque vai ser bem legal ter essa troca com você. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Também aproveita, né, mais uma vez para se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda semana a gente tem conteúdo aqui nas terças, quintas e sábados, 8 horas. É isso, gente. Um grande beijo e fui!